Prezadas alunas, tenham uma boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade ao nosso curso de cálculo numérico, né? E iniciar um capítulo novo e iniciar a matéria da terceira prova, né? Da P40. A P40 vai ser composta pelo capítulo 5, que é o ajuste de curvas pelo método dos mínimos quadrados, e também pelo capítulo 6, nós vamos ver, a partir do mês que vem, integração numérica. Nesse capítulo 5, nós vamos, como se fosse prosseguir, né, sobre o que nós havíamos falado no capítulo passado, que é o capítulo de interpolação. Então nós vimos no capítulo de interpolação, na matéria de interpolação, que uma forma de se trabalhar com uma função definida por uma tabela de valores, nesse caso é a própria interpolação. Contudo, a interpolação não é aconselhável em algumas situações. Primeira delas, quando é preciso obter um valor aproximado da função em algum ponto fora do intervalo. Vamos voltar lá, para a gente poder lembrar? Repare o seguinte, nós temos aqui um exemplo, né? Nós fizemos na aula passada. Nesse caso, nós temos a tabela com 3 pontos, né? E o intervalo ele vai em relação ao eixo x de 1 a 3 e no eixo y de 32 a 65. Né? O que acontece? A interpolação ela é válida para dentro desse intervalo aqui. Ela somente é válida para dentro desse intervalo de 1 até 3 no eixo x e 32 a 65 no eixo y. Se eu quiser extrapolar, ou seja, tentar definir essa função fora do intervalo, a gente não consegue. Então, o polinômio interpolador ele não é válido, né? Então, quando a gente quer encontrar valores fora do intervalo nós estamos trabalhando, nós podemos usar o ajuste de curvas, né, pelo método dos mínimos quadrados. Além disso, quando os valores tabelados são resultado de algum experimento físico ou de alguma pesquisa, não é interessante usar a interpolação. Por quê? Nesses casos, os valores poderão conter erros inerentes que, em geral, não são previsíveis, né? Erros sistemáticos, erros aleatórios. Então, se a gente usar esses erros para calcular o polinômio interpolador, nós vamos estar adicionando erro, né, nesse cálculo aí, que pode não ser tão aconselhável usando a interpolação. Pois bem, então surge a necessidade de se ajustar essas funções tabeladas, né, com uma função que seja uma boa aproximação para os valores tabelados e que nos permita extrapolar com certa margem de segurança. Então nós vamos usar esse método, né, para encontrar uma nova função e essa função vai nos permitir, nesse caso, né, com que a gente possa usar mesmo intervalos que não estão dentro dos pontos tabelados. Tá bem? Então, nós vamos trabalhar nessa disciplina com 2 métodos. O primeiro método é chamado de regressão linear. Então, antes de explicar certinho sobre a regressão linear, vamos ver como se fosse um exemplo aqui por meio de pontos específicos, né? Reparem que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos. Na verdade são 18, né? Tem um aqui embaixo também, o primeiro, que eu não contei. Reparem que esses pontos, né, eles podem ser pontos no caso de um experimento específico, né, como nós vimos na matéria de interpolação. O que a regressão linear ela faz? Ela, por meio de uma reta, sempre por meio de uma reta, por isso é chamado de regressão linear, ela vai, nesse caso, nós vamos calcular uma reta que faça com que o erro médio quadrático em relação aos pontos seja o mínimo, tenha o valor mínimo. O que é o erro, né? Primeiro vamos definir o que é erro, o que é desvio. Reparem nesse grafo aqui o seguinte. Olha esse primeiro ponto aqui. A reta passa praticamente dentro desse primeiro ponto aqui, né? Então o desvio entre a nossa reta que nós obtivemos na regressão linear e o ponto é mínimo. Mas olhem no segundo ponto. Reparem que a reta ela passa aqui embaixo e o ponto ele passa onde? O ponto ele está aqui em cima. Então nós temos aqui um erro, né, um desvio de aproximadamente 0,1, que é o 1,2 do eixo y aqui, que está passando pelo ponto, menos 1,1. Nós temos o desvio de 0,1, que é um desvio aqui, que foi um desvio alto, né, bem grande. Então o que acontece? O que a regressão linear e o método que nós vamos utilizar, ele faz? Nós vamos calcular uma reta, essa reta vai ter o coeficiente A e B, né?
que faça com que nós tenhamos o somatório dos desvios, né, de todos os pontos da nossa tabela. Na verdade, esse somatório tem um valor mínimo. Então, o somatório dos erros médios quadráticos, eles têm um valor mínimo. Reparem que essa reta que foi inclusive gerada... Opa, deixa eu voltar aqui, só um minutinho. Aqui. Reparem que essa reta que foi gerada até mesmo pelo programa, né? Nós vamos aprender a calcular pelo programa, pelo software VCN e também à mão. Essa reta, ela tem alguns desvios, porém reparem que ela passa bem no meio, né, dos pontos. Então é esse comportamento que nós queremos encontrar com a regressão linear. Nós vamos ter uma reta, essa reta ela vai tender, né, a passar no meio dos pontos, né, de forma com que o desvio, né, na verdade a soma dos desvios ao quadrado seja a mínima. Então poderia ter uma reta que passasse, por exemplo, aqui em cima para baixo, né, uma reta assim nesse caso, mas reparem que essa reta aqui, ela representa o menor desvio médio quadrático, o menor erro médio quadrático. Não tem nenhuma reta que, nesse caso, né, que forneça um desvio médio quadrático tão baixo quanto essa daqui. Tá bem? Então nós vamos calcular essas retas. Essas retas tendem, né, a envolver esses nossos dados. E tem alguns problemas que eu vou falar daqui a pouco sobre eles, né? Mas vamos tentar entender como a gente vai calcular essa reta, então, da regressão linear. Então, sejam n pontos, né? Nós tivemos aqui um exemplo de 18 pontos. Então, sejam n pontos, onde esses pontos eles são x de k, y de k, né? Onde o k vai de 1 até n. Então, nós teremos x1, y1, na verdade, x0, não, como aqui o k está de 1, né? Então, vai ser x1, y1, x2, y2, até xn, yn. E repare o seguinte, nós queremos encontrar uma reta, né? Nós vamos chamar de R por conta da regressão, né, linear que nós estamos fazendo. E essa reta, ela tem a constante A e um coeficiente aqui B, né? Essa aqui é a equação básica de uma reta comum, né? Vocês viram isso aí talvez em cálculo 1, até na matemática básica do ensino médio a gente aprende sobre a equação básica de uma reta. Pois bem, onde R de x é a reta aproximadora, né, ou curva de ajuste linear, o termo A é a constante e o termo B é o coeficiente de x. Temos que determinar as incógnitas A e B, né, pois já conhecemos todos os valores de x da tabela. Então nós temos que identificar os valores de A e também, na verdade, o valor de A e o valor de B para poder traçar essa reta aqui. De fato, essa reta ela ser, né, a reta resultante pela regressão linear que mais se assemelha aos nossos pontos aí na nossa tabela. O método dos mínimos quadrados, por meio de uma regressão linear, consiste em escolher valores de A e B, de tal forma que a soma dos quadrados dos desvios seja mínima, né? Então, nesse caso, olha só, a soma dos quadrados dos desvios vai ser o mínimo. A gente quer encontrar essa soma dos quadrados mínima. Então, o que vai ser no caso, né? Vamos verificar até dentro da matemática. Olha só. Reparem que nós queremos que a soma dos quadrados seja mínima. Então, nesse caso, nós temos aqui o desvio, é o nosso d de k, né? Então, nós queremos que o somatório dos desvios ao quadrado seja o mínimo. Então, o que essa notação aqui ela nos diz, né? O somatório, que é o somatório em si, né, de 1 até n, dos desvios, né, o desvio ele é o d de k, ao quadrado, né, nós queremos esse valor mínimo para encontrar quem? Encontrar os valores de A e de B. Mas o que é o desvio? Vamos voltar lá em cima aqui no nosso gráfico. O desvio nada mais é do que a diferença entre o ponto e a diferença entre o valor, no caso aqui, da nossa reta, né? Então, voltando aqui agora, nós temos aqui que o desvio vai ser a diferença entre o ponto, no caso de y aqui, do eixo y, menos aqui agora o valor da nossa reta aproximadora, né? Isso tudo ao quadrado. Então, apenas aqui foi substituído o valor de d de k, que é o nosso desvio, né, pelo valor de y de k, que é o valor de y em relação a um ponto, menos o valor de r, né, de x de k, que é o valor de y em relação à reta. Isso tudo ao quadrado, porque nós estamos buscando, né, o somatório dos desvios ao quadrado.
Isso aqui resulta em algo interessante, porque se eu substituir o r de x de k com base na nossa função da nossa reta, nós temos quem? O a mais o b de x. Então nós teremos aqui o que? O nosso r de x, né? Ele foi agora substituído por a menos, no caso, a mais b de x, porém nós temos o negativo aqui. Então esse negativo faz com que a nossa equação da reta se torne menos a menos b de x de k. Então reparem que agora é o seguinte, nós temos o somatório dos desvios ao quadrado. Nós queremos encontrar o valor mínimo para esse resultado aqui. Em outras palavras, esse método determina os coeficientes a e b, que minimizam a nossa função m, né? E determinam a reta que mais se aproxima de todos os pontos tabelados. Então, nós vamos encontrar a reta que mais se aproxima de todos os pontos tabelados. Qual é a diferença em relação à interpolação? Na interpolação, a reta tinha que passar por todos os pontos tabelados. Agora, aqui não, ela pode passar por coincidência, né? Mas, na verdade, essa reta ela vai aproximar, né, todos os pontos tabelados. Ou seja, cuja a soma das distâncias ao quadrado tenha um valor mínimo. Pois bem, tudo bem. Aqui encontramos a equação que demonstra o somatório dos desvios ao quadrado. Como que a gente vai identificar o valor mínimo dessa expressão aqui, então? Para determinar o valor em que a soma das distâncias ao quadrado é mínima, deve-se determinar o ponto mínimo da função m aqui, né? Essa função m, ela nos demonstra o somatório dos desvios ao quadrado. Foi visto em cálculo diferencial, lá no cálculo 1, vocês devem ter visto, né? Estava na ementa, inclusive eu verifiquei, que um ponto crítico mínimo ou máximo é determinado quando a derivada da nossa função é igual a zero. Então o que vai ser feito, né, nesse caso? Vamos ter que derivar essa função aqui, certo? Aplicando o ponto crítico na função m, né? Repara, nós temos duas variáveis a e b, então nós teremos o quê? Teremos duas equações, né, dentro de um sistema linear. Nós temos que a derivada de m em relação a, né, basta aplicar a derivada nessa expressão aqui em relação a a. Então nós temos aqui primeiro o quadrado sendo transportado para fora, né, da nossa equação. Nós temos 2 vezes o somatório de 1 até n, de menos y de k, mais a mais b de x de k. Isso aqui, né, nesse caso, igual a zero. E fazendo agora a derivada da função m em relação a b, nós temos 2 vezes o somatório de 1 até n, menos y de k vezes x de k, mais a vezes x de k, mais b vezes x de k ao quadrado. Olha só, então nós aplicamos aqui o teorema do ponto mínimo, né? E nesse caso encontramos aqui as duas equações. A primeira onde foi derivada em relação ao ponto A e a segunda em relação ao ponto B. Pois bem, agora dividindo por 2, né? Dividindo essa expressão que nós obtivemos por 2, as duas expressões, né? Então cancelando o fator 2 das equações aqui de cima, nós temos esse resultado, né? Desse sistema linear, onde a derivada em relação a essa expressão, a derivada da função m em relação a b, é essa expressão aqui. Vamos agora expandir, né, os somatórios. Então, reparem que os somatórios de uma expressão que contém somas e subtrações, né, nada mais é do que os somatórios independentes de cada um dos termos. Então, reparem que o somatório de menos y de k, apenas estamos aqui expandindo, né? Então, o somatório de menos y de k, mais o somatório de a, mais o somatório de a, de 1 até n, né? Apenas para novamente citar, mais o somatório de b vezes x de k, mais essa parte do somatório é igual a zero. De forma semelhante, vamos expandir os somatórios aqui para cada um dos termos da expressão e chegar nesse ponto aqui, onde nós temos 3 somatórios, né, específicos. Pois bem, perfeito. Agora vamos isolar os somatórios que envolvem A e B.
Então, todos os somatórios dessas expressões aqui acima que contém a variável a, elas vão ficar do lado esquerdo. A e b, no caso, né, vão ficar do lado esquerdo. E as que não contêm vão para o lado direito, porque essas serão as nossas constantes. Então, o que tiver do lado direito será constante, o que tiver do nosso lado esquerdo serão aí as variáveis, né? Nós vamos calcular os valores de a e b posteriormente. Então, foi passado aqui, reparem que nós tínhamos menos y de k, ele foi passado para o lado de cá com um termo agora positivo, né? Somatório de y de k. Assim como nós tínhamos também aqui, nessa parte da equação, menos y de k vezes x de k, passamos para o lado direito de forma positiva. E chegamos aqui nesse sistema linear específico. Reparem agora, a e b, né, elas serão os nossos coeficientes, mas são valores, né? São valores, no caso, a gente pode colocar em evidência e calcular com base em x e também em y. Então, passando o a e o b, colocando esses termos em evidência, né, nós vamos ter a vezes o somatório de 1, mais b vezes o somatório de x. Reparem que nós tínhamos aqui a, colocando o a em evidência, fica a vezes 1, né? Então, esse a vezes 1 nada mais é do que o somatório de 1. Mais b vezes o somatório de x de k, colocamos o b aqui em evidência. Aqui embaixo colocaremos o a em evidência, né? Então ficará a vezes o somatório de x de k, mais, nesse caso aqui de fora, b, né? Nós temos aqui, vezes o somatório de x de k ao quadrado. Tudo isso é igual ao somatório de y de k e somatório de y de k vezes x de k. Colocamos o a e o b em evidência, mas olha que interessante. Colocar o a e b em evidência aqui nos mostra o seguinte, né? Podemos passar essas variáveis para uma matriz separada. Lembre-se que para multiplicar a matriz devemos inverter, né? Então ficaria aqui no caso, nós teremos aqui esses dois termos, eles no caso são multiplicados vezes a, e esses dois termos são multiplicados vezes b. É o que nós vemos aqui, né? Os dois primeiros termos da primeira coluna, né, digamos assim, são multiplicados por a, e esses dois termos aqui multiplicados por b. Então apenas tiramos o a e o b, né, da nossa matriz, do nosso sistema linear anterior. E obtivemos agora três matrizes. A matriz, essa primeira matriz aqui, contendo, né, os valores de x de k. A segunda matriz com as variáveis a e b, né, que nós estamos buscando para constituir a nossa reta aproximadora. E por fim, a nossa matriz de y, também y vezes k aqui embaixo, né, a matriz das nossas constantes. Então, olha que interessante. Opa, então nós temos aqui, tínhamos sistemas lineares, né, que temos agora matrizes com somatórios específicos. Queremos encontrar quem? A e B. Então, para encontrar os valores de A e B, que ocasionam um menor valor, na verdade, da soma dos quadrados dos desvios, basta resolver o sistema linear acima, esse sistema aqui, visto que os valores de x e de y são conhecidos por meio da tabela. Então, reparem que essa primeira matriz, nós vamos poder encontrar cada um desses somatórios, assim como essa terceira matriz aqui das nossas constantes, porque nós sabemos os valores de x e também os valores de y. Com isso, vamos ter um sistema linear e podemos usar Gauss para resolver, né, como nós vimos aí nas aulas passadas. Olha só, então primeiro vamos começar com um exemplo simples. Temos 4 pontos, certo? X, 4 pontos no caso aqui com os valores de x de menos 1, 0, 1 e 2. E valores de y de 1, menos 1, 2 e 3. Queremos encontrar a reta aproximadora, né? Então, olha só, uma vez que nós temos 4 pontos, o primeiro passo a gente tem que verificar. O número de pontos é igual a 4. Então, nós temos aqui que essa nossa matriz, né, as nossas matrizes elas vão de k igual a 1 até o valor de n, que é 4. Sendo assim, olha só, substituindo aqui n igual a 4, nós temos o somatório desse primeiro termo aqui. Temos que calcular o somatório de k igual a 1 até 4. Então, esse primeiro somatório, né, nada mais é do que aplicar 1 mais 1 mais 1 e mais 1. Né, o somatório de 1, que vai de 1 até 4. Então, basicamente, nós vamos somar 4 vezes, né,
a unidade, na verdade o valor de 1. Né? Nesse segundo termo aqui, nós temos somatório de 1 até 4 de x de k. O que é x de k? Na verdade, o x de 1, nesse caso, vai ser o primeiro x aqui na nossa tabela. O x de 2 vai ser o segundo x. O x de 3, o terceiro x. E o x de 4, o quarto x. Então, nós vamos somar todos os x, os valores de x da tabela que nós temos aqui no caso, né? Que nós vamos calcular a reta aproximadora com base nesses dados. Então, esse somatório de x, que é o mesmo somatório de x aqui de baixo, nada mais é do que somar todos os valores de x da tabela. E por fim, nessa primeira matriz, né, vamos somar agora x de k ao quadrado. Então, o que é isso? Vamos pegar cada valor de x, vamos elevar ao quadrado, né, e depois vamos somar todos eles. Então, é o valor de x ao quadrado, depois vamos somar todos os x ao quadrado. Tudo isso, né, vai ser multiplicado por a e b, vai ser igual ao somatório de 1 até 4 de y de k. Esse somatório vai ser o somatório de todos os valores de y. Lembrem-se que, obviamente, os sinais eles importam, tá bom? Considerem sempre os sinais. E aqui embaixo nós temos o somatório de y vezes x. Então, nós vamos pegar o x1 multiplicar pelo y1. Então, nesse exemplo aqui vai ser menos 1 vezes 1, mais 0 vezes menos 1, mais 1 vezes 2, mais 2 vezes 3. O somatório de y vezes o x correspondente. Tá bem? Então, fazendo isso, resolvendo tudo que eu falei, nós temos o primeiro termo, que é o somatório de 1, que vai de 1 até 4, que é esse primeiro termo aqui, nada mais é do que somar 1 mais 1 mais 1 mais 1, que vai ser igual a 4. O somatório de x de k vai ser o somatório de todos os valores de x. Menos 1, mais 0, mais 1, mais 2. São esses valores aqui. É igual a 2. O somatório de x ao quadrado. Vamos pegar cada valor de x, elevar ao quadrado e depois somar para cada um dos pontos, né? Então, nós teremos menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é igual a 1. Nós temos... Desculpem, só vou colocar o telefone silencioso. Pronto. Então, menos 1 ao quadrado, que é igual a 1, mais 0 ao quadrado, que é igual a 0, mais 1 ao quadrado, que é igual a 1, mais 2 ao quadrado, que é igual a 4. Tudo isso vai ser igual a 6. Temos também agora, calculamos todos os somatórios da primeira matriz, certo? Agora vamos calcular o somatório de y de k, né? Basta somar todos os valores de y da tabela. Nós temos 1 menos 1 mais 2 mais 3, que vai ser igual a 5. Por fim, vamos calcular, né, y de k vezes x de k. Basta fazer menos 1 vezes 1, 1 vezes menos 1, que está invertido, né, mas é menos 1 vezes 1, que é a mesma coisa, mais 0 vezes menos 1, mais 0 vezes menos 1, mais 1 vezes 2, mais 1 vezes 2, mais 2 vezes 3, mais 2 vezes 3. Tudo isso vai ser igual a menos 1, mais 0, mais 2, mais 6, que é igual a 7. Pois bem, professor, encontramos então todos os valores, né? Vamos substituir esses valores aqui nas nossas matrizes, né, correspondentes. Substituindo então os valores da matriz, olha que interessante. Temos o que aqui? Na verdade, um sistema linear na sua forma matricial, onde nós temos aqui os coeficientes, as nossas variáveis A e B que nós queremos encontrar, e aqui as nossas constantes. Resolvendo por meio do método de Gauss, façam em casa, muito simples, método de Gauss com apenas duas variáveis e duas equações. Nós encontramos A igual a 0,8 e B igual a 0,9. Olha que bacana. Sendo assim, então, a melhor reta que aproxima os pontos do exercício é dada por R de x, a reta aproximadora da regressão linear, que é igual ao valor de A, que é 0,8, mais o coeficiente B vezes x, e B encontramos 0,9.
a qual é representada abaixo pela, que no caso, pela nosso gráfico, né? Olha só, nós temos 4 pontos, os 4 pontos aqui da nossa tabela. Vamos ver quais pontos eram, né? Os pontos eram menos 1 em 1, menos 1. Então, temos esse ponto aqui. Na verdade, aqui, olha. O primeiro ponto, menos 1 e 1, né? Nós temos esse ponto aqui, menos 1 e 1. Temos o ponto 0 e menos 1, ponto 0 e menos 1, x igual a 0 e y igual a menos 1. Então, nós temos esse ponto aqui. O ponto 1 e 2, o ponto x igual a 1, y igual a 2. E o ponto x igual a 2, y igual a 3. X igual a 2, y é igual a 3. Reparem que esses pontos, né, eles estão longe de parecer uma reta, principalmente por conta desse ponto específico 0 e menos 1. Né? Então, essa reta que nós encontramos foi a reta que tem o menor desvio, né? O menor somatório de desvios ao quadrado. Porém, para esse caso específico, é uma reta que ela não é suficiente para representar os pontos da tabela. Por quê? Os pontos da tabela eles não estão dispostos, né, em formatos próximos de retas. Então, repare, nós temos desvios grandes, né, principalmente no primeiro ponto e nesse segundo ponto também. Apesar de que no terceiro e no quarto ponto a reta ela se aproximou com certa precisão. Então, o que acontece? A regressão linear, eu deixei esse exemplo bem específico para mostrar para vocês. Ela é, nesse caso, recomendada quando os pontos, por exemplo, de um experimento, eles tendem a ser pontos lineares. Então, são pontos que eles podem ser aproximados, né, por meio de uma reta. Aí sim, dessa forma, a regressão linear ela é extremamente recomendada porque ela obtém a melhor reta, que nesse caso é uma reta com o menor somatório dos desvios ao quadrado. Tá bem? Então, apenas para ilustrar quando, né, e como usar a regressão linear. Nesse caso foi um exemplo que eu coloquei de propósito para vocês, para mostrar que mesmo calculando a reta aproximadora, né, se os pontos não tiverem um formato aí, uma forma linear, a regressão ela não é tanto recomendada. Por isso nós vimos desvios bem grandes aqui, né, por conta dos pontos que nós estávamos usando no exercício. Pois bem, nessa aula de hoje vamos ficar só nesse exemplo, né? Esse aqui é um exercício bem aplicado, eu quero trabalhar com vocês na aula que vem. Vamos calcular ele por meio do nosso método manual e também usando, né, o programa, o software VCN. Então, nessa aula de hoje, tentem, por favor, replicar esse exercício, né, que nós acabamos de ver. Tentem encontrar os valores corretos dos coeficientes, na verdade, da constante A e do coeficiente B, né, para chegar no valor e na reta que nós encontramos, R de x igual a 0,8 mais 0,9x. Qualquer dúvida que tiverem, me mandem, por favor. Reparem que agora essa matéria ela inicia a nossa P40, então por esse motivo vocês devem se empenhar bastante, tá bom? Qualquer dúvida me mandem. A aula que vem a gente continua com um exercício mais aplicado aí, nesse caso, a nossa disciplina. Tá bem? Tenha uma boa noite e voltamos na quarta-feira.